Então, se você quer provar dos milagres, comece a passar tempo, comece a se disciplinar, orar em línguas hora após hora. Quanto mais você orar, mais você entra no sobrenatural. E entenda só, para você orar em línguas, para você orar no Espírito, você não precisa sentir o fogo, a unção, porque muitas vezes quando eu comecei a ensinar a igreja sobre isso, as pessoas, pastor, eu pensei que tinha que sentir a unção, o fogo. Então por isso que tem irmãos que só vai orar no Espírito, quando no culto da ceia, que é aquele culto mais forte, aí o culto mais forte ele ora em línguas, ora no Espírito. E eu falei, não, irmão, você sentindo ou não sentindo, a Bíblia diz que nós temos o controle. Quando Paulo fala assim, ó, vocês quando estiver na igreja, ele está falando da igreja, não adianta você ficar lá 40 minutos orando em línguas na hora da pregação. Na hora da pregação você tem que transmitir a palavra. Se for na hora da pregação, tem que ter intérprete. Na hora da pregação, não está falando na hora quando você estiver em casa. Eu tenho uma live falando desse versículo, desse capítulo de Coríntios 14, versículo por versículo. Então entenda isso. Paulo está falando que eles têm um controle, então não ore agora. Na hora da pregação, dê a palavra, pregue. Então nós temos o controle de orar em língua, sentindo unção, não sentindo, na hora que quiser e o tanto que quiser. Aí que está a chave. Eu posso orar em línguas na hora que eu quero e o tanto que eu quiser. E alguns falam assim: tem que ter intérprete. A pessoa não entende o texto da Bíblia. O Paulo está falando no culto, ele não está falando na minha vida particular, na minha vida, na minha casa. Para que eu vou ter intérprete? Ali a Bíblia fala que tem intérprete para a edificação da igreja. Para que eu preciso de intérprete se eu estou orando para a minha edificação pessoal? O próprio Paulo fala no texto: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas só que as pessoas que falam isso, e alguns que falam que nem existe a oração em línguas, são pessoas religiosas, pessoas que foram doutrinadas por ensino de homens. Eles falam assim, as línguas é idiomas. E o que está escrito em Coríntios? Coríntios fala que quem ora em línguas ninguém entende, mas somente a Deus. Saia da religião, saia desse falso ensino que te ensinaram que era idiomas. É uma manifestação das línguas idiomas. Existem 4 operações das línguas. Uma oração em línguas para edificação pessoal, que ninguém entende. Uma para línguas com interpretação, línguas como sinal para o incrédulo, que é como idioma, e línguas para intercessão. Aprenda, você que não sabe sobre isso, venha para esse canal que ensinamos sobre isso em nome de Jesus. Então, por isso que eu até peço para você compartilhe que falta esse ensino na igreja. A igreja precisa despertar para esses por essa chave sobrenatural. Nós já falamos 3 razões. Vamos falar a quarta. As línguas estão orando as coisas escondidas que serão reveladas. Existem segredos, e é interessante que a Bíblia fala: quem ora em línguas ora mistério. Essa palavra mistério significa segredos. Então, você, quando está orando no Espírito, você está orando segredos, coisas ocultas, mistérios que serão revelado. Por isso que quanto mais a pessoa passa orando em línguas, orando mistério, orando segredos, ele começa a ter mais revelações, porque ele está orando isso, ele está orando segredos ocultos que serão revelados, seja na palavra de Deus, que vai ser revelado para ele, seja planos e propósitos, seja estratégias, alguma coisa Deus está trazendo para o espírito dele que vai ser revelado. Vai ser revelado. Isso é tremendo, isso é poderoso. E quinto lugar, a língua puxa você do passado para o futuro. As línguas puxam você do passado para o futuro. Entenda só, tem muitas pessoas que estão presas no passado, quando Deus tem um futuro maravilhoso, quando Deus tem um futuro e promessas maiores, coisas tremendas. O plano de Deus é perfeito e ele tem o melhor para você, mas muitas pessoas estão presas no passado, seja de traumas
passado de dores, de sofrimento, passado de decepções que tiveram com família, com os familiares ou com homens da igreja, tiveram com pessoas da igreja, e estão presas no passado. Mas quando você começa a orar no Espírito, por algum tipo de violência que você sofreu no passado, mas quando você começa a orar no Espírito, Deus te puxa, você do passado para o seu futuro, para o seu destino. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um destino profético para você. E quando você começa a orar no Espírito, você vai saindo do passado que está prendendo você no passado e te levando para um futuro de vitória, um futuro de bênção, um futuro da terra prometida, um futuro glorioso na presença de Deus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.